Olá, Maranata, queridos aventureiros, conselheiros, pais dos aventureiros, diretoria. Estou aqui para falar de um assunto muito importante para vocês que eu gosto muito. Olha aqui, ó, minha especialidade de saúde que eu carrego muito orgulho aqui no peito. Sou Nívia, sou nutricionista, tá? E hoje eu quero falar de um assunto muito importante com vocês sobre o sistema imunológico das nossas crianças. Como que está esse sistema imune das nossas crianças? Como que está essa defesa delas diante de todas as doenças? É importante nós lembrarmos que esse assunto, ele tem sido de bastante polêmica, porque as pessoas têm pensado que existem fórmulas milagrosas que podem trazer uma imunidade de um dia para o outro. E isso não é verdade. Por quê? Porque o nosso corpo, ele trabalha com uma certa sinergia, ele trabalha em conjunto. E os próprios alimentos, eles trabalham em conjunto. Não é um alimento isolado que vai me trazer um benefício, que vai ser terapêutico para mim, mas sim a junção de uns compostos que nós chamamos de compostos bioativos, que existem nos alimentos. E sim a junção de cada componente, de cada alimento, que vai trazer esse efeito terapêutico para o meu organismo. Principalmente assim, ajudando a modular o meu sistema imunológico, né? E nós sabemos assim que pessoas buscam vitamina C na farmácia, vou tomar potássio, vou tomar zinco, vou tomar ferro. É importante procurar isso, mas clinicamente, que seja assim, uma indicação do médico, porque fez exames, ou do nutricionista, porque talvez está faltando algum componente, ou a pessoa não gosta de comer tal coisa. Então isso tudo tem que ser analisado como um todo. O nosso corpo é individual. Cada um tem uma necessidade diferente. Nós temos genes que expressam uma certa atividade para uma doença ou uma inatividade. Então, assim, por exemplo, o meu avô, o meu pai teve câncer. Não quer dizer que eu terei. Eu posso ter um gene que está inativo para esse problema de saúde. O que vai me favorecer são os gatilhos. E esses gatilhos o que? São fatores ambientais, fatores psicológicos e principalmente a alimentação. Então, um ponto importante que nós precisamos focar, né, não só na criança, mas para todos nós, em como está o meu organismo, como está o meu padrão alimentar. O que eu estou ingerindo, o que eu estou colocando para dentro do meu corpo. É isso que é o importante. E aí, voltando assim, em como modular esse meu sistema imunológico e melhorá-lo, eu preciso primeiro tratar o meu intestino. Por que o meu intestino? No nosso intestino nós temos bactérias boas e bactérias ruins. E como que eu alimento essas bactérias? Com o que eu como. O que eu como alimenta essas bactérias. As bactérias boas, eu consigo alimentá-las com fibras. Fibras de aveia, fibras de frutas, né? Dos alimentos, verduras, legumes, né? Os alimentos mais naturais são os que eu alimento minhas bactérias boas. As ruins, eu alimento com o quê? Industrializados. Sódio, né? Gorduras trans, saturadas, açúcar refinado, químicazinha que eles colocam para o alimento durar mais na prateleira, e esses alimentos são os que chamam mais a atenção das nossas crianças, né? Então, assim, isso tudo parte o quê? A alimentação da criança, ela já começa na gestação, né? Uma mãe que se alimenta bem, que tem um bebezinho, né, que consegue amamentar, e que, né, faz a introdução no tempo certo, alimentos mais naturais, né, tenta o máximo possível segurar, não fornecer industrializado, que a gente já sabe que lá fora ela vai ter o contato, vai fornecer, a mídia faz essa propaganda toda, já cuida disso, né? Então esses alimentos são os alimentos que alimentam as bactérias ruins. E nós precisamos ter esse equilíbrio, lógico que mais boas do que ruins. Por quê? Porque essas bactérias, ao fermentarem, elas fazem alguns processos que causam uma melhora do nosso sistema imune, do nosso sistema imunológico. Então, se eu não tenho um intestino absorvendo legal, se eu não tenho um cocô bonitinho, porque tem que olhar cocô, tá, gente? Isso aí é um assunto para outro dia, mas cocô é importante. Tem uma tabelinha de Bristol que a gente estuda, que tem um certo jeitinho para tal cocô, pra gente saber que o intestino tá legal também. E a gente já sabe também quando o intestino está ruim, né? A gente fica meio pesado e tem aquela confusão toda, né? Ou diarreia, alguma coisa assim, uma desbiose e por aí vai, tá? Mas isso aí é um outro assunto. Mas é importante isso. Então nós temos que cuidar primeiramente do nosso intestino,
que aí sim o meu sistema imunológico vai me fornecer uma defesa muito maior, porque o intestino ele é considerado como se fosse a barreira imunológica, tá? Porque é por ali que eu decido o que passa e o que não passa, é ele que absorve, né, tanto toxinas como as vitaminas e os minerais, né? Então é importante a gente estar primeiramente cuidando desse intestino. E uma coisa muito importante também, dicasinhas, né? Que pra gente melhorar o sistema imunológico. Alimentar-se de comida de verdade, comida natural. É arroz, é feijão, né? É salada, é legumes. Isso é que é comida que a gente tem que fornecer para as nossas crianças, né? Principalmente as boas fontes, né, de vitamina C, que são as frutas mais cítricas, né, cerola, mexerica, né, tanto que eu tenho aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, tá, né, bonitinho, meu suquinho, esse ali é um que eu adoro, é tangerina, ou pode fazer com mexerica também, né, com cúrcuma e gengibre, sempre usando, se eu usei um pedacinho de cúrcuma, eu vou usar 3 de gengibre. Juntou isso tudo, eu tenho uma sinergia anti-inflamatória muito boa para poder estar tomando. Aproveitar que agora é a época da mexerica, gente, então ofereçam para as suas crianças, tá bom? Outra coisinha também, usar especiarias, né? Eu fiz até uma colinha aqui, gente, porque assim, é muita coisa para falar, tá? Pra gente não perder o gancho nem esquecer nada. Especiarias, nada de sazon, tá? Nada de temperos prontos. Vamos tentar usar coisas naturais, alho, cebola, salsinha, né? As folhas, os temperos verdes, tá? E abusar de cúrcuma e gengibre sim, porque eles são importantes, tá? Nos sucos é muito importante, coloca no suquinho para criança, coloca só um pouquinho, eles vão nem perceber que tem, tá? É muito bom também. Alimentos ricos em fibras, né? Aveia, né? Legumes, verduras, muitas saladas, as frutas, é importante, tá? A gente tá usando isso muito. Evitar os alimentos industrializados, igual eu falei, né? Gorduras saturadas, trans, sódio, açúcar refinado, que realmente é o que chama mais a atenção deles. Por quê? Porque a mídia, os coleguinhas, então assim, primeiro passo, a gente tem que ser exemplo. Não adianta só o pai falar, filho, come isso, se o pai não come, né? A gente tem estudado muito sobre isso, até nas lições, e a gente vê que o exemplo é o primeiro passo. Às vezes a gente não precisa falar. E é aquela coisa, se a criança não quiser fazer, você ensinou. Uma hora ela vai perceber que precisa, né? E vai se adequar àquilo ali, mas gente, dê exemplo para as crianças. Clubes, quando forem fazer lanchinhos em passeios, deem exemplos para as crianças. Não adianta a gente só falar, a gente tem que agir, a gente tem que mostrar também, tá? Outra coisa, controlar a ansiedade e o estresse. Se nós adultos já ficamos estressados com essa situação que a gente está vivendo, imagina as crianças. Então assim, tem que arranjar alguma coisa para elas poderem extravasar a energia. É importante, porque ansiedade e estresse aumenta o hormônio do cortisol. Cortisol aumentado, o que vai acontecer? Diminui a imunidade, então também não é legal e ainda favorece a depressão, tá? Outra coisa, sono, precisa dormir bem. Criança tem que dormir cedo para acordar cedo, tem que dormir bem. Por quê? Estudos mostram que quem não dorme bem altera as proteínas que são umas citocinas que tem no nosso sistema imune, que elas são responsáveis por proteger e por manter esse sistema imune legal. Então é importante um sono reparador para essas crianças, porque senão também não vai ajudar nesse sistema imunológico. Então, primeiramente, cuidar do intestino, tá? Manter esses níveis de ansiedade e estresse adequados, saúde mental é muito importante. Uma coisa também, a vitamina D. Expor essas crianças ao sol é muito importante. Não ficar só dentro de casa, tomar um solzinho, porque essa vitamina D, ela também ajuda a modular tanto o intestino como o sistema imune, tá, gente? Então vamos ficar de olho nisso, cuidar das nossas crianças, tá? É importante. Para que elas possam ter mais saúde. A saúde ela começa lá, igual eu falei, na gestação, né? Nos primeiros anos de vida, mas isso é uma coisa que a gente consegue modular, que a gente consegue mudar, tá? O comportamento, os hábitos, eles têm que ser tratados e eles têm que ser uma coisa contínua a cada dia.
Não adianta eu me cuidar somente hoje e amanhã não. É uma coisa gradual e é aos poucos que a gente consegue fazer. E nós temos tantos livros, né? Conselhos sobre regime alimentar, nós temos a própria Bíblia, né? Como Deus criou os alimentos que Ele deu para a gente se alimentar. Então, assim, são conselhos que a ciência hoje está comprovando, né? A ciência comprova Deus. Então, que nós possamos usar isso como benefício para a nossa vida. Uma outra coisa muito importante também tem que se hidratar bem, tomar bastante água, pelo menos 30 ml aí por quilo peso, que é o mínimo que nós devemos tomar. E outra coisa, praticar atividade física. Tem que praticar atividade física porque ela também ajuda muito nessa questão do sistema imunológico. Então, colocar as nossas crianças aí para movimentar é muito importante. Então vamos cuidar da nossa saúde, cuidar da saúde das nossas crianças. Precisando, estou à disposição. Muito obrigada.